Olá, pessoal do canal do Professor Fabinácio. Estamos aqui hoje para fazer o que eu chamo de leitura turbinada, né? Então, nós vamos falar do texto de José Moran, Por onde começar a transformar nossas escolas, texto que está aparecendo aí em alguns editais. Então, a gente vai fazer essa leitura, aqui está as indicações, onde você pode encontrar esse texto, que ele está disponível na internet, né? José Moran fala muito aí sobre tecnologias, né, inovadoras e tal, então nós vamos falar aqui sobre esse texto. Então vamos lá, né? Começando aqui a nossa leitura, que eu chamo de leitura turbinada, né? Por que leitura turbinada? Porque a gente faz uma análise do texto e lê com vocês. Ó. A discussão hoje, primeiro vamos lá no tema, né? Qual é o tema do texto? Por onde começar a transformar nossas escolas. Então, vamos lá? A discussão hoje não é por que mudar, mas como fazê-lo. Né? Então, ele já traz uma reflexão aqui de início. O que nós temos que fazer para mudar essa escola? Lembrando que a nossa escola, né, ela ainda tem muitas características tradicionais, por exemplo, as carteiras, a forma, a disposição, né? Então, é isso um pouco que o texto vai trazer de reflexão sobre essas escolas. O que a gente tem que fazer para mudá-las, né? O que é necessário para promover a mudança dessas escolas. Então, vamos lá. Os exemplos de escolas, faculdades e universidades inovadoras são importantes, porque sinalizam uma tendência irreversível de que todos passarão por esse processo de transformação de forma mais rápida ou lenta, mas ineludível, ou seja, que isso vai acontecer, né? Seja de forma mais lenta, mais rápida, o processo de transformação ele é inevitável, né? Ele vai ocorrer. Só que esses exemplos são muito distantes da realidade da maioria. Muitas escolas inovadoras são pequenas, então são detalhes que ele está trazendo aí no texto. Né? Primeiro, essa questão de que, na realidade, a gente não vê realmente essas escolas inovadoras, e algumas são pequenas, né? Aí ele coloca aqui menos de 200 alunos, com um custo alto para poder ser bancado pela maior parte dos pais ou pela sociedade através dos impostos. Né? Então, estamos falando aí tanto do ensino privado quanto do ensino público, certo? As inovações não são assim tão grandes. Então, ó, ele fala: mudar a cultura de escolas convencionais não é simples. Escolas tendem a repetir modelos já conhecidos. Então, você já vai captando a ideia do autor que está colocando aí as dificuldades, né, dessa mudança, diante do risco de perda de identidade e do mercado já consolidado. Quando ele fala isso, mercado, ele está falando de escolas privadas. Né? Então, você tem uma escola privada lá, onde aquele modelo já tem ali, né, muitos alunos, por que você vai mexer naquilo? Né? Em todas as escolas, encontramos docentes com propostas diferenciadas que envolvem mais o aluno, mas costumam ser propostas isoladas. Então, outro ponto importante: existem professores que fazem trabalhos excelentes, mas é ali um movimento individualizado, né? Geralmente isolado, que não afeta a estrutura como um todo, mas mais pesada e lenta. A estrutura burocrática das escolas, esse modelo enraizado que é mais difícil. Aí, com o passar do espontaneísmo à transformação institucionalizada, ou seja, sair desses movimentos individuais, né, para um movimento mais amplo e complexo na educação. Então, aqui a gente já captou algumas ideias do Moran em relação a isso. As escolas que avançam mais têm lideranças mais ousadas. E aqui fala muito uma coisa que eu defendo, que é a gestão, o gestor, né? Quando ele é mais ousado, quando ele tem ali uma visão de liderança que busca a inovação, a mudança, obviamente que isso ocorre. E que se cerca, né, lógico, de grupos favoráveis e que persistem na visão transformadora, apesar
das resistências e contratempos. O que o Moran vai falar? Olha, apesar de ter essa visão de mudança, ela tem que ter uma característica que é uma consciência de que não é fácil, que tem muitos obstáculos, que vai ter problemas e que muitas vezes você vai falar assim, nossa, a gente devia continuar fazendo o que a gente já vinha fazendo, né? Então, ó, ninguém consegue mudar uma instituição sem enfrentar obstáculos. Então, aquela visão que nós vamos propor uma metodologia nova e que vai dar certo e que vai revolucionar logo de início, não é isso que o Moran está falando. Ele fala vai ter obstáculo, vai ter dificuldade, né? Mudanças rápidas ou lentas precisam de apoio político para vingar de pessoas de visão e de ação. E aí ele vai, ou seja, quando a gente pensa no poder público, a gente fala assim, não, a escola vai inovar, vai mudar, mas aí a gente tem todo um arcabouço burocrático, político ali, que se você sair muito, você pode ser tolhido, né? Pode ser podado. Então você precisa também convencer politicamente as pessoas de que aquela sua ideia ela é fantástica. E aí ele começa assim, por onde começar a fazer a mudança? O que faz sentido fazer e o que dá certo? Então, é um texto que traz indagações, reflexões, né? E aí ele coloca, por onde começar? Não há uma solução única. É importante a gente entender, eu vivo falando isso quando eu falo do DNA da educação, né? Na educação não tem uma solução única. E aí olha que ponto importante que ele vai falar. Ó, cada escola tem sua história, situação, trajetória. Algumas reúnem condições para uma transformação profunda. Outras estão prontas apenas para pequenos avanços pontuais. Então, cada escola é uma, cada escola tem sua realidade, sua trajetória, seu contexto. Então, ele está falando assim, olha, tem escola que dá para fazer isso. Tem escola que os avanços têm que ser pontuais. E quem vai fazer esse diagnóstico são as pessoas da escola. Então, por exemplo, o plano político-pedagógico pode ser um momento, caso a escola decida tentar fazer uma transformação, ela pode ali colocar no seu deve, colocar no seu plano político-pedagógico. O primeiro passo, o mais importante, é o da mudança mental, da mudança cultural. Então, olha outro ponto importante. Mudar a mente. Porque se as pessoas falam assim, não, isso não vai dar certo, não, isso aí está inventando história, aí o projeto já nasce morto, né? Já nasce ali com problemas. As pessoas precisam acreditar, precisam estar convencidas que, como ele disse, apesar dos problemas e dos obstáculos, é uma necessidade. Mostrando que essas novas formas de aprender fazem mais sentido que os alunos se engajam e obtêm melhores resultados. O trabalho de sensibilização com exemplos concretos é fundamental. Os exemplos desmontam as resistências. Hoje temos muitas escolas e universidades que apontam caminhos. A série do canal Futura sobre escolas inovadoras traz 13 vídeos como importantes para a educação básica. Eu deixei aqui, né? Ele tem lá no texto, está no YouTube, Escolas Inovadoras, do canal Futura. Então você vai ver lá várias experiências que já deram certo, que têm mostrado bons resultados. Então o que ele está colocando? Como que você vai enfrentar essas resistências? Apresentando propostas que já ocorrem na realidade. Vamos copiar? Não, não é isso. Como ele disse, cada escola tem sua história, sua trajetória e tem que fazer um projeto para aquela história, aquele contexto, aquela situação. Mas esse pode inspirar pessoas a verem que há possibilidade de mudar, né? Podemos explicar aos alunos, pais, colegas que faz sentido mudar a cultura tradicional da escola, as formas convencionais de ensinar. E o que o Moran está dizendo aqui, gente? Ele está falando assim, olha, gente, o mundo mudou, né? A sociedade se transformou. Hoje nós vivemos aí a era de maior
produção de conhecimento, tecnologia, de avanços, né? Se a gente pensar e olhar para trás, eu que sou da geração 70, né? De 1970 e pouquinho, né? Para não entregar a idade, já entregando, você era até então impensável ter um celular, ter comunicação como a gente tem hoje, fazer chamada de vídeo, ou mesmo uma aula do jeito que eu estou falando aqui com vocês. Era coisa do outro mundo, né? A gente pensar, a coisa quase a gente via nos filmes de ficção isso. Então, olha quanto avanço. Hoje a gente está caminhando aí na inteligência artificial, né? Então, a gente precisa entender que as nossas formas convencionais de ensinar, hoje elas precisam ser transformadas. Elas precisam de mudança. Porque a gente precisa mudar. Ah, mas é que antes dava certo. Dava certo naquela sociedade. Hoje, por isso que nós temos problemas. Porque se a gente não atentar que a escola precisa mudar, que o modelo tradicional ele não serve para a atual sociedade, porque a sociedade é outra. Hoje o menino vai lá na inteligência artificial e digita um tema lá e vem um trabalho pronto, né? Então, a gente precisa como lidar com isso, certo? Então, explicar as razões e o que vamos implementar no primeiro momento. Metodologias ativas, aula invertida. Então, o Moran vai falar muito, esse é um tema que ele fala, né, das metodologias ativas. Então, quando ele propõe, por exemplo, uma aula invertida, é uma aula onde o aluno pesquisa antes, né, estuda o tema, e aí nós, ao invés de a gente expor o tema, fazer uma exposição, a gente faz ali um debate sobre aquilo que os alunos estudaram. Mas isso precisa criar essa cultura, né? Então, a aula invertida, e eu estou lembrando aqui, quando eu comecei a dar aula, gente, eu tinha umas ideias muito loucas. E na verdade, eu estava certo no meu tempo, mas os coordenadores não gostavam muito, os coordenadores não gostavam muito. Que era essa ideia de trabalhar texto com aula invertida, o aluno lê, depois você debate, né? Então, isso já é uma possibilidade. Trabalhar com projetos criando portfólios digitais, né? Trabalhar com projetos, por exemplo, desenvolver projetos de intervenção realmente na escola, na sociedade, no contexto ali que eles vivem, com ideias, né? Com trabalhos, isso é muito legal. Portfólio digital também é bem bacana, né? Então, você criar, por exemplo, utilizar as novas formas de comunicação, os canais do YouTube, podcast, fazer essa turma criar conteúdo bom, até para o TikTok, né? Para outras plataformas. Por quê? Tem muita coisa ruim, mas por que a gente não pode criar coisas boas? Por exemplo, falando sobre o bullying, falando sobre inclusão, falando sobre o autismo, que tem aí muito, né? Então, colocar esses alunos para criar projetos e tal. Isso é muito interessante. A avaliação no processo e não só no final. Todo esse desenvolvimento, imagina um aluno criar um podcast, criar tema, pensar, escrever. Olha só quanta coisa ele vai estar trabalhando ali, né? Então, o modelo dele proposto é fundamental para que todos saibamos onde estamos e possamos avaliar cada passo que damos, né? Então, olha só, a sensibilização mostra que é possível criar outras instituições, mas como transformar a maior parte das organizações educacionais que são menos ousadas? Então, aí é uma provocação. Como é que a gente faz isso, por exemplo, no nosso município, nas escolas estaduais que nós trabalhamos? Como que a gente faz isso? Ah, Fábio, é fácil fazer isso? Claro que não. Claro que não é, né? E eu já fui gestor, sou supervisor, sei que não é fácil fazer isso, tá? Então, o que ele fala? Penso que as instituições educacionais precisam trabalhar em dois planos, o de curto e o de médio prazo. E aí que entra, por exemplo, no PPP, né?
Há mudanças que são rápidas, que você pode fazer com rapidez, e há outras que precisam ser cuidadosamente preparadas para serem bem-sucedidas, evitando possíveis retrocessos e reviravoltas. Então, às vezes, algo que você vai fazer, os pais vão questionar: ah, por que isso não dá certo? Ah, porque não é assim? Né? Isso é normal acontecer e vai acontecer, e é preciso estar preparado. Por isso que quanto mais você envolver o maior número de pais, de alunos nesse projeto, melhor, né? Tende a dar certo. O que fazer no curto prazo? Um começo em que a maior consenso é focar principalmente em metodologias ativas e competências digitais. Então, fugir um pouco daquela aula tradicional, certo? Qual é aquela aula tradicional? Aquela aula expositiva, meramente expositiva, aonde o aluno é mais um escutador do que um participante. Então, o professor fala, né? Eu estou aqui usando com vocês, apesar de estar usando a tecnologia, um método de exposição, porque é o que nos permite aqui, né? Não é uma aula ao vivo. Se fosse uma aula ao vivo, a gente poderia interagir e tal, né? Mas a proposta aqui é trabalhar isso. Mesmo assim, a gente utiliza a tecnologia, utiliza a forma dialogada também, né? Porque a gente vai colocando ali perguntas que são da realidade para que você possa compreender melhor o conteúdo. Então, metodologias ativas e competências digitais, ó. Envolver mais os alunos, torná-los mais protagonistas, aprender experimentando, desenvolvendo projetos, aprendizagem em times. Então, a gente precisa estimular isso. Os projetos são muito interessantes. Tá? E um projeto ele não precisa ser necessariamente uma coisa, né? É interessante quando a gente tem temas e tal, mas você pode fazer um projeto de protagonismo juvenil e criar o Grêmio, e o Grêmio ser um fomentador de várias atividades na sua escola. É um projeto. Né? Aprendizagem em times, porque é importante eles aprenderem a trabalhar em grupo, a aula invertida, né? Jogar de forma inteligente. Então, a gamificação também, né? A gamificação também é importante. A aula invertida que a gente já comentou. Há 1000 formas de mobilização dos educandos que fazem sentido e que dão resultados imediatos que mexem com as aulas convencionais. E assim, nem sempre precisa ter tecnologia. Por exemplo, você dá uma aula ao ar livre, uma aula onde você vai explorar o jardim da escola, e muitos professores fazem isso. O problema é que isso tem que estar incorporado na cultura escolar, porque se é aquilo que o Moran falou, um faz, outro faz, mas aí quando você vai olhar o todo, a maioria faz o tradicional, certo? O investimento em técnicas de aprendizagem ativa é importante, porque aponta formas concretas de começar a ver resultados. Né? Então, é isso que o Moran está colocando a curto prazo. Investir nessas novas formas de aprendizagem. Podemos, mesmo no modelo disciplinar, sair da mesma aula igual para todos. Para aulas como modelos blended ou híbridos, com diferentes atividades propostas com vários ritmos de execução possíveis, com integração entre tempo de conhecimento prévio, aula invertida e termos de aprofundamento diferenciado em aula. E aí você deve estar perguntando para mim, né? E aí eu vou falar para você o que é o modelo blended ou híbrido, e nós vamos falar disso aqui, tá? Por quê? São modelos, né, que trazem inovações, trazem o estudo prévio, né? Então, conhecimento prévio do que vai ser debatido, a aula invertida, provoca ali, né, um aprofundamento diferenciado na sala de aula, com perguntas, respostas, uma nova dinâmica. E isso é cultural. Você pode falar assim, tentei uma vez, não deu certo, aí desiste. Não, tenta outra, tenta mais vezes, vai
buscando criar esse hábito. E aqui eu coloquei, isso aqui fui eu que acrescentei, o que é o ensino blended learning, meu inglês é péssimo, o ensino híbrido, né? Então ele coloca aqui, isso não foi do Moran, tá? O blended learning, ou ensino híbrido, é um sistema educacional que visa juntar o ensino em sala de aula com o ensino à distância baseado em tecnologia. Então, a gente utiliza a tecnologia como um instrumento a favor da educação. Veja, adotar a tecnologia, porque na minha escola tem computador, tem tablet, tem isso, não garante um bom aprendizado. É bom a gente ter isso, porque muitas vezes isso pode virar um instrumento de dar o computador para os alunos. Não, se não for planejado, se não for pensado de forma pedagógica, ele pode se tornar um instrumento apenas de tela, como o aluno tem tela no celular dele, enfim, eles ficam lá mudando tela e não aprendem nada, né? Então, tem que ter uma aprendizagem significada. E quem pensa isso é a escola, é o professor, né? Isso significa que o aprendizado ocorre na sala de aula em um ambiente virtual. É uma junção da educação tradicional à educação à distância para obter o melhor resultado possível, né? Então, a ideia é buscar ali o melhor resultado com essas novas tecnologias, certo? Bom, outro campo importante de aprendizagem ativa é o domínio das competências digitais. Então, veja, quando eu comecei a dar aula aqui no YouTube, eu dominava pouco aí a história dos recursos digitais, né? Hoje já tenho outros recursos, canetinha, né? Enfim, aqui já agradeceu, já passei que forneceu uma mesa para gente. Então, o computador eu troquei, a gente foi investindo, por quê? Para a gente começar a utilizar melhor os aplicativos das tecnologias, né? Então, mesmo quando a gente está falando de smartphone, a gente precisa que o aluno saiba utilizar melhor esse instrumento de pesquisa. Porque olha o que acontece, eu vejo às vezes escolas que têm todos os equipamentos digitais e o aluno não sabe fazer um PowerPoint, não sabe fazer uma apresentação, não sabe digitar um texto no Word, não sabe fazer uma planilha no Excel. Então, ele não domina a tecnologia toda, né? Ele domina de assistir, né? Então, o que a gente tem que fazer é usar, assim como a inteligência artificial, e aí discutir, por exemplo, o uso ético da inteligência artificial, e isso é tudo papel da educação. Então, a gente precisa mostrar para eles, né? Então, as atividades em grupo, para compartilhamento constante, para a construção de portfólios digitais, para avaliação mais ampla. Eu sempre falo com meus alunos de informática, né, que eu também sou professor de informática, e hoje você não precisa mais fazer aquela coisa que a gente gostava, né, de fazer trabalho na casa do outro. Aí sempre tinha uma mãe que era aquela que todo mundo queria ir. Por quê? É aquela mãe que ia fazer... caiu minha tela. É aquela mãe que ia fazer o doce, o bolo, o salgadinho, né? Então todo mundo queria ir na casa daquele aluno, porque lá ia ser muito bom, né? A mãe que fazia aqueles quitutes todos, então todo mundo queria ir para lá. Hoje, né, a gente sabe que com muitas questões aí de segurança, as pessoas nem gostam de trabalho em grupo, os professores também evitam, mas é possível fazer através do Google, né? Um trabalho em grupo, com as pessoas interagindo ao vivo, né? Então, isso é possível. Então, a combinação de metodologias ativas e competências digitais é poderosa. Dinamiza todos os processos, atrai interesse dos alunos, mobiliza a escola. Não é uma revolução, mas uma movimentação que prepara uma revolução mais estruturada. Então, é claro que aquilo que eu falei, se isso não for pensado, planejado, organizado, bem estruturado, tende a ser mais uma coisa que não vai dar certo, tá? Então, precisa ter
o conhecimento dessas competências digitais e é preciso que o aluno tenha essas competências, sabe? Preparar no mínimo um PowerPoint, usar um Canva, usar inteligência artificial, tudo isso são competências digitais. E a gente tem que unir isso com as nossas metodologias ativas, com as nossas discussões. As atividades com tecnologias podem começar dentro de uma disciplina e ir agregando progressivamente áreas de conhecimento. É possível você desenvolver um projeto na internet, por exemplo, um projeto de comunicação num canal do YouTube, onde os alunos vão falar sobre temas, vão debater temas. Imagina isso, um podcast, né? O aluno discutindo. Para isso, ele vai ter que ler, ele vai ter que se informar, ele vai ter que preparar a apresentação, ele vai desenvolver a oralidade, ele vai desenvolver a escrita, porque ele vai ter que preparar um roteiro, né? De entrevistas, por exemplo. Então, tudo isso pode começar com um projeto, como eu já vi, na língua portuguesa, e depois ir para outras áreas, como a matemática, as ciências, a história, né? Então, olha que coisa legal, trazer alguém para falar da história do local, por quê, né? Entrevistar pessoas. Então, são várias ideias que podem ser feitas para desenvolver projetos, né? Vários professores planejam projetos importantes junto com os alunos, chegam a consensos viáveis e os realizam de forma integrada. São os projetos integradores com apoio das tecnologias digitais móveis, que são importantes, né? Eu sempre falo que a educação é né? Então, quando a gente fala integrador, integrar ali novas ferramentas. Ao mesmo tempo que se amplia o domínio das metodologias ativas dos projetos integradores, das competências amplas, projeto de vida, aprendizagem de serviço, as instituições precisam planejar o médio prazo, onde querem estar daqui a 5 ou 10 anos para realizar transformações mais profundas. E aí eu vou falar de um município que eu trabalho. Lá eles têm umas salas WIT, né? Que tem lá vídeo, você conteúdo, enfim. E eu fui almoçar num restaurante lá e a moça do restaurante falou: os alunos que já estão fazendo o meu Instagram aqui, a propaganda e tal. Ou seja, eles já estavam ali, de certa forma, no mercado de trabalho, desenvolvendo produtos, desenvolvendo ali vídeos, né? Posts para um estabelecimento comercial. Então, perceba, ali você está criando no aluno, primeiro, ele está enxergando ali uma possibilidade de projeto de vida, de trabalho, né? E ele está ali desenvolvendo já todo um trabalho. E aí, claro, a escola precisa pensar assim, onde ela quer estar daqui a 5 ou 10 anos? O que a escola quer fazer? E aí a escola tem algumas missões importantes. Não é só para o mercado de trabalho. Ela precisa formar um aluno consciente, solidário, ético, que tenha respeito aos direitos humanos, tudo isso, né? Então, preparando transformações mais profundas, esse processo de pensar também a transformação de médio prazo exige uma mobilização ampla da comunidade escolar, gestores, docentes, famílias, organizações parceiras. As etapas principais: realização de sessão de design de soluções, design thinking, né? Então, isso inclusive caiu numa prova que eu fiz. Um design de soluções, nós vamos falar um pouquinho isso, que é você desenhar ali quais são as propostas, né? A visita a projetos mais inovadores, o benchmarking, eu não sei falar isso, benchmarking, busca de um consenso sobre o modelo mais viável, implantação em primeira escala. Eu vou falar desses dois conceitos aqui, o design e o benchmarking, né? Que o que são isso aí, tá? Vou colocar aqui na próxima tela. O design thinking é uma abordagem que envolve um modelo mental e uma forma de conduzir projetos de uma profunda compreensão do contexto humano. Então, a gente precisa pensar soluções, ideias
naquela comunidade. Então, de repente, aquela comunidade tem um problema de, sei lá, do meio ambiente, lá, vamos dizer, poluição do rio, ou ela tem um problema com lixo, ou ela tem um problema de depredação, de violência. Vamos pensar o que a gente pode fazer um projeto para que isso seja bom. E para a escola também. Poxa, na nossa escola o nosso problema é violência, muito conflito. Quem sabe a gente desenvolve um projeto para melhorar isso, melhorar as relações humanas. E o benchmark, ele é um conceito trazido, lógico, da iniciativa privada, né, de empresas, mas ele analisa o processo. E aí a gente tem que pensar aqui, eu até fiquei preocupado de colocar isso, mas a gente tem que analisar o nosso processo ali da escola, sabe? Comparar com outras instituições, ver o que a gente precisa fazer para melhorar, trabalhar com indicadores, né? IDEB, provas, como que a gente está saindo, comparar com outras instituições, o que a gente pode fazer, índices, né, de violência, de bullying. Então, tudo isso é importante para você pensar ali os seus processos e os seus resultados. E a gente, na educação, a gente não olha muito isso, né? A gente tem que pensar assim, nossa, gente, nós temos um aluno que é a terceira vez que ele vai reprovar. O que está acontecendo? Né? Nós estamos com índice de reprovação muito alto. O que está acontecendo? Lembrando que a função principal da escola, aquilo que faz a escola existir é o aluno e a aprendizagem. A gente chama que quando o gestor não tem essa centralidade de que o importante é o aluno e a aprendizagem, a escola tá sem rumo, né? Por quê, gente? Se o cara não está aprendendo, é um problema nosso. Né? É dele também, sim, sem dúvida. Mas é um problema nosso, porque em nossa instituição, a função dela é a aprendizagem. Então a gente precisa pensar. E aí, claro, né? Aqui está falando de competitividade, mas quando a gente está no poder público, a gente está pensando em melhorar a sociedade, fazer com aquele que aluno aprenda, com que aquele aluno se desenvolva. Né? Então, é importante envolver toda a instituição na atividade da mudança. Só lembrando que essa parte aqui não é do texto do Moran, tá? Isso aqui são coisas que eu coloquei só para vocês entenderem esses conceitos que aparecem no texto, ok? É importante envolver toda a instituição na mudança, ó, né? Discutindo amplamente o projeto inovador até chegar a um consenso, ideando um protótipo, né, o benchmark aí, que pode ser marketing, pode ser experimentado em pequena escala em algum curso ou com algumas turmas. Então você pode começar ali com pequenos grupos e tal e ir ampliando esse processo até que todo mundo compreenda, né, toda organização compreenda essas mudanças, tá? Então, isso, quando a gente fala, o Moran fala muito isso, tem que envolver toda a instituição. Então, tem que envolver as pessoas nessa mudança, não é só uma parte, tem que envolver todos nessa mudança. E aí, claro, ele coloca aqui os alertas, né? Olha só. Uma forma de acelerar as mudanças sem pôr em risco a cultura da instituição, se você acelera muito, você pode desandar tudo, né? Como diria antigamente, desandar a maionese, tá? É começar a inovação em pequena escala, em uma área que tem maior abertura, com gestores, professores e mais empreendedores. Então, você pode começar ali inovando um pequeno grupo. Uma vez numa escola estadual, a gente trabalhava lá, né? E a gente que era de humanas, a gente percebeu uma desvalorização das nossas disciplinas, né? Sociologia, filosofia, história, geografia. A gente estava sempre em uma espécie de segundo plano ali, né? Os alunos não davam muita bola, enfim. E aí a gente percebia muito problema ali de racismo, discriminação. Então a gente resolveu fazer um projeto junto. As 4 disciplinas se uniram, então a nossa avaliação era conjunta,
Nós todos trabalharam o mesmo tema, né? Claro, cada um na sua área ali, eu na sociologia, outra professora na história, outra na geografia, outra na filosofia, e o tema era o mesmo. E isso deu super certo, né? Era uma pequena escala, porque era um grupo, e deu super certo. É claro que quando veio o ano seguinte, aí os professores, né? É aquela história que o Estado muda, né? Muda todo mundo, e aí acabou o projeto não tendo uma sequência. Mas foi uma experiência muito interessante, tá? Esses projetos são acompanhados por todos, avaliados para depois incorporar rapidamente os demais cursos. E a gente tentou isso, né? Mas aí houve uma resistência. Enfim, aí não acabou ficando ali mesmo na área de humanas, tá? Ir da experiência focada e avaliada para estrutural é um caminho que tem muitas vantagens. Todos aprendem com um grupo experimental e se preparam melhor para implementar um projeto mais ousado. Por quê? Esse pequeno grupo é mais fácil a gente fazer os ajustes de rota, né? Então, opa, aqui precisa mudar, isso aqui não deu muito certo, vamos trabalhar ali, do que quando a gente faz em um grupo maior, tá? Então é isso que o Moran está colocando aqui para a gente. Um exemplo que ele traz aqui é o que está acontecendo na Catalunha, na Espanha, com o projeto Horizonte 2020 dos jesuítas, que após uma ampla discussão de 2 anos, chegaram ao consenso de um novo modelo educacional por projetos, 100 disciplinas, e estão implementando progressivamente em 5 escolas. Então, abandonou a ideia das disciplinas, veja, né, que é uma coisa mais ousada aqui, né, e trabalhar por projetos e não por disciplinas, né? Então, e aí isso precisa ter muito bem estruturado para dar certo, né? Simultaneamente, continua com o modelo convencional com o experimental no mesmo lugar. Embora possa haver algumas tensões nessa transição, permite que todos aprendam na prática ou no acompanhamento direto do que acontece ao lado. Para realizar mudanças de curto e médio prazo, é investir nas pessoas transformadoras, em bons gestores e educadores, apoiando, estimulando sua participação nas decisões estratégicas, investindo na atualização. Olhar para os que estão mais avançados é um caminho indispensável. Hoje, experiências bem sólidas em inovação de universidades e escolas que estão abertas para intercâmbio e mentoria para os que querem aprender com elas. Então, existem aí várias experiências positivas, é isso que ele está falando. E é importante a gente conhecer essas experiências, saber como que elas estão funcionando, saber história, saber as dificuldades que elas enfrentaram, os obstáculos, porque isso vai dando uma certa calma no coração para a gente implantar na nossa escola. É isso que o Moran está falando. Então, é curto, médio, longo prazo, né? É importante investir naqueles que têm esse espírito transformador. Não adianta a gente falar assim, vamos fazer uma transformação. Aí chega o pessoal super desanimado, fala, não, que isso, está inventando moda, vamos fazer o que a gente já faz aqui, né? Aí não vai dar certo, né? A gente precisa ter as pessoas com esse espírito transformador, ok? Bom, e tem experiências também, alguns grupos liderados por gestores visionários e empreendedores propõem mudanças profundas mais rapidamente. Alguns exemplos são conhecidos no Brasil, tanto no setor público quanto privado. Então, não é que não exista isso, e tem, não só no Brasil, tem no mundo e tem no Brasil. Eu mesmo já conheci uma escola privada que trabalhava com projetos, era excelente. Você ia conversar com o aluno, você percebia o quanto o aluno tinha desenvolvido de conhecimento, de estudo, nas perguntas que ele fazia. E também tem escolas públicas que têm essas transformações. Como diz aqui, algumas escolas públicas, apesar das estruturas burocráticas pesadas, conseguiram implementar currículos mais abertos não disciplinares, baseados em roteiros de aprendizagem e integração de alunos de vários anos. Escolas como a Campos Sales, em São Paulo, a Zeferino Castro, no Rio Grande do Sul,
entre muitas outras, né? Tem a Amorim também, em São Paulo, mostram que basta uma liderança positiva e corajosa de gestores e empreendedores para atrair docentes para projetos de inovação. É possível fazer? Sim. É fácil? Não. Né? Então, o que ele está mostrando assim é que existem, apesar da estrutura burocrática pesada que ele está colocando, apesar de tudo isso, existe. As escolas e universidades mais inovadoras mostram espaços transparentes, flexíveis e diferenciados. Predomina nelas um clima de efervescência, de energia empreendedora e com estudantes muito ativos realizando projetos, apresentações, debates em locais que se reconfiguram rapidamente dependendo da necessidade. Porque, gente, hoje o mundo ele é muito dinâmico. A gente precisa ter estudantes que sejam inovadores, que sejam ali criativos, que saibam se comunicar. Então, o mundo hoje é muito diferente do que a gente tinha há 30 anos atrás. Então, esses alunos que são empreendedores, mais ativos, que buscam soluções, que pensam, sabe? Certamente você já teve esse tipo de aluno, já tive muitos. O cara pensa lá na frente, você fala uma coisa, ele fala, nossa, esse menino aí é bom, hein? Essa menina, nossa, fantástica. Então eles criam soluções, eles têm ideias, eles são ativos, né? Diferente do que a gente vê muitas vezes em muitas escolas, muitos alunos apáticos, aquela canseira, aquela pasmaceira, né? Então, é isso que a gente precisa pensar. Os alunos estão ativos em alguns momentos sozinhos, em outros em grupo. Pessoas circulam e não estão na frente. Todos sentem-se acolhidos em todos os espaços, momentos e situações e participam de um projeto comum e compartilhado, onde ele pode manifestar, interagir, contribuir e questionar. Os professores conversam muito entre si, planejam os roteiros de aprendizagem e projetos juntos e avaliam continuamente os projetos e os resultados. E isso é importante, porque para que isso dê certo, é preciso ter um feedback sempre dos alunos, muita conversa, muito diálogo, né? Muito compromisso do que vai ser feito, certo? E é isso que o Moran está colocando. Os espaços arquitetônicos refletem um grau de abertura, saindo do espaço retangular fechado convencional. Esse é o grande problema, né, na educação brasileira também, é que os nossos espaços eles são tradicionais. Eles não têm ali. Você vai numa escola, ali, os espaços são sempre os mesmos, as carteiras, né? Quando você tem esses espaços abertos, esses espaços alternativos, a gente vê que o próprio aluno ele se sente melhor, tá? Então, ó, os espaços físicos e digitais são abertos, compartilhados entre todos os participantes, professores, gestores, alunos e também com a comunidade externa. Há espaços maker, de experimentação, de programação de trabalho com materiais simples e complexos. Divulgam-se as melhores práticas e contribuições. Então, muito pode ser feito também com materiais simples. Né? Hoje tem muitos vídeos na internet falando de robótica com materiais simples, que não tem material eletrônico necessariamente, mas que são criativos, são práticas interessantes. Né? Então, essas escolas que são abertas para o bairro, a cidade e o mundo, os estudantes têm bastante atividades externas, e algumas desenvolvem seus sonhos individuais fora da escola durante a semana e trazem aprendizagens para compartilhá-la com colegas e docentes posteriormente. Outro diferencial é a importância do contato com o entorno, com o mundo, não só para conhecê-lo, mas contribuir com soluções reais, contato com a vida, com a cidade, com o mundo, rede de comunidades. Então, quando a gente propõe isso ao aluno, que ele, olha o que o Molan está falando, quando ele sai da escola, ele vê um problema, ele se propõe a solucionar aquilo, nós estamos transformando esse aluno num aluno proativo, num aluno que busca ideias. Como eu falei, tem um problema do lixo, então a comunidade vai trabalhar aquilo. Tem uma praça degradada,
né? Uma praça que está ali é objeto de usuários de drogas. Então, vamos pensar em um projeto para, né, transformar aquilo, sabe? Então, o aluno começa a ser proativo, né? E isso vai fazer uma grande diferença na vida dele. Com as áreas profissionais, desde o começo, uma troca rica com o entorno. Porque essa ideia de que a gente aprende só na sala de aula, essa é uma ideia que não existe mais, né? E hoje existem janelas para o mundo, como a internet, e a gente precisa usar isso. E a gente precisa utilizar o conhecimento com uma transformação significativa. E quando o aluno vê que o que ele fez se tornou significativo, isso é muito interessante. Então, a gente precisa pensar mais nisso, em abrir mais as escolas para buscar soluções, do que a gente só ficar os gestores e os professores pensando soluções. Trazer o aluno para esse campo também, né? É a escola serviço, em que os alunos aprendem em contato com a comunidade e desenvolvem projetos que beneficiam essa mesma comunidade. Não é só saída para conhecer o mundo, mas também para modificá-lo. E se a educação, a gente fala que a educação é para a gente fazer transformações, mudanças, né? Se a gente não leva esse aluno para o mundo, se a gente não apresenta para eles os problemas, como que ele vai transformar, né? Como que ele vai ali mudar aquela realidade? Então é preciso, é uma comunidade onde tem problema da droga, da violência, vamos trabalhar isso, como que a gente pode, dentro da escola, interagir para que a gente tente melhorar essa questão. Então, pensar diante de um problema, o que nós podemos fazer? É isso. Pensar ideias e desenvolver projetos em cima disso, certo? E envolver todos nessa ideia. As escolas inovadoras combinam 3 processos de forma equilibrada. E aqui eu chamo a atenção para você, porque as bancas gostam muito de fazer esse tipo de pergunta. Quando tem lá o autor falando 3 processos, né? Então, vou chamar a atenção de vocês aqui, ó. Normalmente é o que cai nas perguntas, ó. A aprendizagem personalizada, em que cada um pode aprender o básico por si mesmo, né? Aprendizagem prévia, aula invertida, aprendizagem com diferentes grupos, aprendizagem entre pares e em redes, e aprendizagem mediada por pessoas mais experientes, professores, orientadores e mentores. Então, a gente tem aqui, ó, 3, né? Aprendizagem prévia, né, que ele colocou, ou aprendizagem personalizada, tá? Personalizada. Aí depois ele coloca a aprendizagem com diferentes grupos, né? Então, com diferentes grupos. E depois ele coloca aqui, nossa, me escrito aí. E coloca aqui a aprendizagem mediada, né? Então, as 3 formas que ele coloca aí, tá? Aprendizagem mediada, aprendizagem com diferentes grupos, né? Aqui é o sinal diferente, tá, gente? A letra fica um pouco ruim aqui para escrever. Então, isso aqui é extremamente importante você anotar aí, porque é o que costuma cair isso aqui, né? Então, a aprendizagem personalizada, a aprendizagem com diferentes grupos e a aprendizagem mediada. 3 processos de forma equilibrada, tá? A personalização, a aprendizagem adaptada aos ritmos e necessidades de cada pessoa é cada vez mais importante e viável. Por quê? Cada pessoa tem um ritmo de trabalho, né? Vou apagar toda a tinta aqui. Cada pessoa, gente, tem um ritmo de trabalho, tá? Então, quando ele fala dessa aprendizagem, por quê? As pessoas são diferentes, né? As pessoas têm ali ritmos diferentes. Isso vai ampliar, potencializar, combinar com a aprendizagem colaborativa em redes e em grupos presenciais e online.
Planejamento não é feito para os estudantes, mas em conjunto com eles, chegando a acordos viáveis. É importante ele participar da construção dessa aprendizagem, né? Então é importante ele estar junto ali, certo? E como ele falou ali, né? A aprendizagem mediada de pessoas mais experientes é super importante, é o papel do professor. E aí, claro, essa aprendizagem colaborativa envolve todo mundo, envolve essas discussões, envolve eles desde o planejamento até a execução, certo? Então, o equilíbrio entre a aprendizagem individual, a grupal, orientada por pessoas mais experientes, propõe uma riqueza ímpar de oportunidades, principalmente em cursos de longa duração. Então, esse equilíbrio entre o individual, o grupo e a mediação por parte do professor é que torna esse processo rico e uma aprendizagem efetiva, sempre pensando, se isso for bem estruturado, bem planejado, bem discutido com todos, né? E aí, Moran continua, Moran vai fazer aqui a conclusão, ó. Vivemos um período histórico de ruptura e reinvenção em todas as dimensões da vida e da sociedade, que desafiam também nossa educação em todos os níveis, básico, superior, formal, ao longo da vida de todos. Nós estamos vendo esse processo aí de ruptura. Inclusive os cursos superiores, eles estão sendo pensados, né? Como que a gente pode formar hoje um professor que tem essa visão? Um professor que tem essa visão que é preciso romper com o tradicionalismo. Mas eu sou supervisor, eu vejo isso todos os dias nas escolas. Muita gente ainda no ensino tradicional. Os alunos lá, né, com aquela cara, bocejando, enfim. É fácil fazer uma aula atrativa? Não. Mas a gente precisa mudar isso. Tem o desinteresse dos alunos? Tem, né? Tem, claro que tem. E a gente precisa enfrentar isso. São os obstáculos, né? São os obstáculos. A competição com as telas, tudo isso. Não é fácil. Eu estou falando aqui, mas na prática, eu sei que é difícil, eu sei que não é uma coisa fácil. Mas a gente precisa insistir, né? Muitas escolas conseguem fazer um trabalho digno, valorizam os estudantes, os acolhem, não os deixam para trás. Boas escolas colocam patamares altos de exigência e resultados e cuidam que todos aprendam, mesmo que sejam em ritmos diferentes. Muitas outras escolas, no entanto, com recursos e condições semelhantes, falham no essencial. Ensinam de forma burocrática, desestimulante e ultrapassada. É aquilo que eu acabei de falar. Então, apesar de você ter recurso, a escola é burocrática, ela não tem estímulo, o aluno não quer ir para a escola, né? O aluno não gosta da escola. E a gente precisa fazer com que o aluno goste da escola. Então, quando eu tenho vivido uma experiência numa escola muito interessante, o envolvimento dos alunos no grêmio, nas atividades, e aí você percebe que os alunos estão lá, eles gostam da escola. Eles vão no período de aula e vão à tarde para contribuir lá com a escola, porque eles gostam de estar lá. Eles são proativos, eles estão fazendo coisas na escola, estão promovendo mudanças, estão fazendo projetos. Então, esses alunos, eles gostam de estar na escola. E eles são líderes, né? São líderes, são preocupados, pensam em ações. Às vezes a gente tem que falar, não, aí não. E a experiência, não, isso aqui melhor não, porque não vai dar certo. Então, mas é aquilo que eu falou, é a mediação do professor, do gestor, do diretor, certo? Mas a gente percebe uma mudança de comportamento desses alunos. E aí ele coloca, sabemos que temos problemas estruturais graves de formação, remuneração, infraestrutura, base comum, gestão, mas o problema essencial é humano, né? Gestores e docentes competentes que conversem entre si, ajudem, apoiem, façam o possível para mudar os alunos e crescer e evoluir em todos os momentos. Qual é o maior problema da escola, gente?
Nós temos problema de falta de estrutura, temos problema do governo, temos problema da política, temos problema de tudo, do prédio, do vazamento, da falta de material. Mas tem um problema que é essencial que o Mourão coloca, é humano. Se não tiver a vontade humana, o professor animado, o diretor animado, a escola feliz, a escola que sabe que tem obstáculos, mas que ela quer, ela se preocupa, ela tem vontade, ela tem desejo, não adianta, você pode ter um mundo. Se o humano não quiser, filho, não vai. E a gente tem que convencer o outro humano também, que é o aluno, de que é importante, né? Então, se não brilha o olhinho, como a gente fala, né? Não brilhou o olhinho, gente, não vai para frente, porque é o principal material da escola é humano. Se você chega e todo mundo fala assim, tá inventando, não sei o quê. Ou se eu tô lá só para ganhar dinheiro, vai ser difícil mudar, né? Infelizmente vai ser difícil mudar. Então, por que eu estou falando isso? Porque é o que o Moran está colocando aqui. Se não tiver gestores, docentes que conversem, dialoguem, sem ficar um contra o outro, um achando que quer prejudicar o outro, né? Se não tiver isso, ou um querendo prejudicar o outro, não vai, não tem plano que dê certo. Eu falo assim, você pode ter o melhor planejamento do mundo. Se o componente humano não está afim, não vai, né? Que essa engrenagem aqui é a principal, certo? Então, isso é que o Moran está colocando. E para encerrar, para transformar nossas escolas, faculdades e universidades, precisamos de coragem e perseverança. Alguns projetos ficam pelo caminho, porque depois de um tempo, algumas pessoas-chave saem e alguns apoios institucionais se perdem, impulso inicial se esvai. É o que aconteceu com o nosso lá, né? Que eu acabei de falar. As pessoas saíram, aí quem chegou não queria, enfim, né? Então, aquele grupo era a chave, certo? As escolas que mostram novos caminhos estão mudando para modelos mais centrados em aprender ativamente com problemas reais, desafios relevantes, jogos, atividades, leituras, valores combinados, tempos individuais e tempos coletivos, projetos pessoais de vida e aprendizagem em projetos em grupo. Então, quando a gente fala em projeto individual, isso é extremamente importante. A gente vê hoje muitos jovens não têm projeto nenhum, não sabem o que vão fazer e às vezes se conformam com pequenas coisas, né? E não pensam ali um pouco maior, não pensam ali num projeto de vida mais amplo, é muito limitado, né? Então, a gente precisa colocar nele também os alunos, né? Colocar, não, fazer com que eles reflitam sobre essas questões, tá? E principalmente ao entorno seu, né? A importância da gente transformar aquele nosso entorno. Quantos alunos não se formam e tal e voltam para suas comunidades com um projeto? Outro dia eu vi uma reportagem de um rapaz que desenvolveu um projeto de construção lá e voltou para a comunidade que ele era de origem para implementar lá. Olha que legal isso, né? Então, isso exige uma mudança de configuração do currículo, da participação dos professores, da organização das atividades didáticas, dos espaços e tempo. Transformar nossas mentes dos estudantes e suas famílias é um belo desafio. Por quê? Nós também precisamos fazer com que a família entenda a importância da educação, que a família vá para a escola, não para falar, porque a professora disse isso para o meu filho, porque fulano beliscou meu filho, porque fulano xingou meu filho. Não, para que a família vá lá e fale assim, eu quero saber o projeto da escola, eu quero saber o que essa escola está fazendo de inovador. Já pensou se a família chega a isso? Eu quero saber sobre a avaliação, como é que a escola está fazendo, quais são as metodologias inovadoras que estão sendo aplicadas aqui. Você já recebeu uma cobrança dessa? Tá? Eu não lembro muito, assim, tá? Mas isso é um desafio nosso, que os educadores que enfrentamos e que contribuirá para termos profissionais mais competentes
escolas mais interessantes e uma sociedade mais evoluída, né? Então é isso. Obrigado, gente. Aqui meus, né? Estão aí minhas mídias, estou no Instagram, estou no TikTok, estou no Quai, tá? No Facebook eu não tenho usado muito, né? Eu agradeço vocês, a ideia é colaborar, esse é um texto que cai nos concursos públicos, então por isso nós trabalhamos ele hoje aqui, né? Espero ter ajudado vocês, sucesso aí nos concursos e até mais.